galerinha, tudo bem? Professor Alan, professor de Química, mais uma vez na sua telinha, para juntos trabalharmos na conquista do seu sonho, ingressar na faculdade, passando pelo Enem. E essa aula, nós vamos falar de conceitos fundamentais, nós vamos estudar algumas definições e essas definições são importantes para o estudo sistemático nas próximas aulas, tudo bem? Então vamos lá, são 5 definições que nós vamos trabalhar hoje. Primeira diferença entre matéria, corpo e objeto. Então, como vimos na primeira aula, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem massa e volume, tá certo? Eu sou considerado matéria, o ar é considerado matéria, a água é considerada matéria e a química estuda a matéria, tá? Então, a química vai estudar tudo isso. Mas há uma diferença entre corpo e objeto. Corpo é considerado uma porção limitada da matéria. Então, se a gente imaginar que a floresta, né, as florestas de modo geral, do mundo inteiro, ela é a matéria, o corpo ele é uma porção limitada dessa matéria. Então, você tem aqui vários troncos, né, várias árvores, mas quando você tem uma tora de madeira, um tronco, você tem uma parte da matéria, você tem uma parte do todo, você tem um pedaço do todo, você tem uma porção da matéria, você tem um pedaço, né? E aí nós dizemos que esse pedaço é chamado de corpo. Então, é a matéria com limites. Tá certo? E quando esse corpo ele apresenta utilidade para o homem, ele tem uma finalidade para o homem, ele tem uma aplicação na vida cotidiana do homem, ele passa a ser considerado um objeto. Então, se eu pego essa madeira e levo para um rapaz que trabalha com madeira, e ele produz um móvel de madeira, um baú, uma cadeira, uma mesa, ele está transformando aquele corpo em um objeto. Na verdade, o objeto ele não deixa de ser corpo, viu? Porque um objeto ele é uma porção limitada da matéria, ele continua sendo uma porção limitada da matéria. Mas ele apresenta uma utilidade para a gente, para o homem, então ele passa a ser considerado objeto. Então veja que todo objeto é um corpo, mas nem todo corpo é um objeto, certo? Um corpo só é considerado objeto se ele tiver utilidade para a gente, tá bom? A gente pode usar outros exemplos, né? Você tem um mármore é matéria. Um bloco de mármore, ali é um corpo. Mas se eu levo esse bloco para um escultor e ele faz uma estátua para enfeitar a minha casa, aquela estátua, além de ser um corpo, também é considerado um objeto. Beleza? Joinha? Próximo conceito, também é um conceito importante, que é o conceito de sistema. O sistema é aonde eu vou armazenar a minha amostra que vai ser analisada, certo? É o local que vai armazenar o meu objeto de estudo. No laboratório de química, geralmente, a gente vai armazenar em recipientes, né? Um Becker, um Erlenmeyer, tá certo? Mas em outras ciências você pode ter o sistema sendo qualquer outro local. Por exemplo, na biologia, o professor pode escolher, o pesquisador ele pode escolher uma área para ser estudado, né? Então ele vai delimitar uma certa área para estudar ali o bioma, estudar o ecossistema, né? A população. Então ali vai ser o sistema dele, tá certo? Vai ser o local de estudo dele. Ele reservou, ele separou do universo um pedaço que vai ser estudado. Então, na química, a gente também tem essa definição. Sistema é tudo aquilo que vai armazenar a minha amostra, que vai separar a minha amostra do universo. Então, eu tenho um sistema que vai ter a minha amostra. Próximo ao meu sistema, eu tenho a vizinhança e o restante vai ser o universo. Tá? O que vai ser estudado pelos químicos, né, na verdade, é o que está dentro do sistema. E o sistema ele pode ser classificado em 3 tipos. Ele pode ser um sistema aberto, sistema fechado ou sistema isolado. A definição é bem simples. No sistema aberto, o nome já está dizendo, o sistema ele é fisicamente aberto, ele tem uma passagem aqui que permite a troca de matéria. Também vai permitir a troca de calor. Tá? Então, por exemplo, uma garrafa aberta permite a troca de matéria, porque matéria pode sair, matéria pode entrar. E também vai permitir a troca de calor, né? Você pode esquentar o material, então você aproxima o sistema próximo a uma fonte de calor e ele vai começar a absorver calor e vai esquentar, ou então você pode retirar calor colocando ele em um ambiente frio. Tá? Vale lembrar que calor é um tipo de energia que ele existe em transição de um corpo quente para um corpo frio. Tá? Então, quando você tem 2 corpos com temperaturas diferentes, o corpo quente sempre vai transferir calor para o corpo frio até que se atinja o equilíbrio térmico, né? Quando os dois tiverem a mesma temperatura. E para isso acontecer, você sempre vai ter que colocar, por exemplo, se você quer esquentar, você tem que colocar próximo a algo mais quente do que aquele corpo, para ele poder receber o calor, tá certo? E esse calor vai fazer com que as moléculas se agitem, tá? Aumentando a sua temperatura. Então, quando você coloca algo numa boca do fogão, aceso,
vai transferir calor para aquele corpo, suas moléculas vão se agitar mais e a temperatura vai subir, tá bom? Então, o sistema aberto, ele permite a passagem de matéria e energia. O sistema fechado, como o nome já está dizendo, ele fica fisicamente fechado, não vai permitir a troca de matéria, tá? Mas permite a troca de calor, tá certo? E o sistema isolado, ele não vai permitir nem a troca de calor e nem a troca de matéria, tá? Aqui, ó, exemplo de um sistema isolado. Vamos para exemplos aqui. Então, um sistema aberto, por exemplo, é o copo com água. Ele permite a troca de matéria e de calor. Sistema fechado, por exemplo, uma garrafa fechada, tá? Que vai permitir somente a troca de calor. E o sistema isolado não vai trocar nem matéria e nem vai trocar energia, tá certo? Outro exemplo seria a garrafa térmica. Garrafa térmica também, ela não permite a troca de matéria e nem de energia enquanto ela estiver fechada, tá certo? E aí, na física, vocês vão entender a questão da troca de calor. Existem 3 maneiras: convecção, propagação, irradiação, né? Irradiação. Então, na física, vocês vão conhecer. E a garrafa térmica, ela não permite a troca de calor por esses 3 tipos de transmissão de calor, certo? E o nosso corpo humano? É uma perguntinha legal. O nosso corpo humano, né? Seria, o nosso corpo, na verdade, o nosso corpo seria considerado um sistema aberto, sistema fechado, um sistema isolado? Muitos alunos ficam em dúvida, mas o nosso corpo é considerado um sistema aberto, porque permite a troca de matéria, né? Matéria entra, matéria sai, também permite a troca de calor, ok? Então, quando você está sentindo frio, você está perdendo calor. Bom, outro conceito importante, elemento químico. Denomina-se elemento químico um conjunto de átomos que vão ter o mesmo número de prótons. Nós vamos estudar as teorias atômicas, os modelos atômicos, e nós vamos lembrar que um átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, tá? Os prótons são partículas que estão no núcleo. E um americano, se eu não me engano, chamado Moseley, descobriu que os átomos eles têm quantidades diferentes de prótons. Por exemplo, um átomo de hidrogênio ele só tem um próton, um átomo de hélio tem 2 prótons, um átomo de lítio tem 3, berílio tem 4, boro tem 5. E que essa quantidade de prótons poderia ser utilizada na determinação do elemento, daquele átomo, né? E o número de prótons é um número tão importante que passou a ser chamado de número atômico, que vai ser representado pela letra Z, tá? Então, a gente considera um elemento químico um conjunto de átomos que vão ter o mesmo número atômico, a mesma quantidade de prótons. Então, quando você pega a tabela periódica e analisa os elementos que tem, hoje são 118 elementos, tá? A gente olha para o elemento hidrogênio e a gente tem que imaginar um conjunto de átomos, todos com um próton no núcleo. Quando a gente olha para o elemento carbono na tabela, a gente tem que imaginar um conjunto de vários átomos que todos apresentem 6 prótons no núcleo, que é o número atômico do carbono, tá certo? Lembrando que a nossa tabela periódica ela tem agora 118 elementos, porque mais 3 elementos químicos foram aceitos pela IUPAC, tá? O moscóvio, o oganesson e o tennessine, tá certo? Há 2 anos, o livermônio e o fleróvio foram adicionados. Então, agora, nesses 2 últimos anos, são 5 elementos novos, tá bom? São 118 elementos. Bom, e o termo elemento químico pode se referir também a elementos fundamentais da matéria, já que eles não podem ser decompostos, tá? Você não pode pegar um átomo, um elemento hidrogênio e decompor em outras substâncias, tá? Então, eles são considerados elementos fundamentais da matéria porque eles são a base, certo? Eles são os tijolinhos, são eles que vão construir as outras moléculas mais complexas. E eles não são feitos por outros elementos, na verdade são feitos por partículas, tá certo? E muitas vezes, essas substâncias, elas são obtidas por métodos químicos, tá? E são chamadas também de substâncias elementares. A gente vai ver a diferença, tá? Por exemplo, o elemento hidrogênio ele é representado pela letra H, sendo que a gente nunca vai encontrar
o hidrogênio, o átomo sozinho na natureza. Ele sempre está combinado com outro hidrogênio, formando o gás hidrogênio. E é comum a gente chamar os dois de elementos, tá? O elemento hidrogênio e elemento hidrogênio. Mas é comum também, para diferenciar, a gente chamar isso aqui de substância elementar, certo? Porque é uma substância que ela representa um elemento químico, certo? O elemento químico é encontrado na natureza nessa forma e ele não pode ser decomposto em outros elementos. E aqui vai ser o elemento químico de fato, o elemento químico de fato. Então aqui é a substância elementar e aqui é o elemento químico de fato, beleza? E esse termo foi utilizado na primeira definição que teve. Os químicos na época não tinham esse conceito ainda bem formado de átomo, não sabia que o átomo era formado por prótons e que essa quantidade era diferente nos elementos, nos outros átomos. Então eles encontraram a substância elementar, tá certo? E eles batizaram sim, substância elementar, beleza? Mas essa substância elementar é conhecida como substância simples. Então, quando você tem uma substância pura é uma substância que não se encontra misturada a outras substâncias, tá? Ela pode ser classificada como substância simples ou substância composta. Então, substância pura pode ser classificada em dois tipos. Agora, qual é a diferença entre elas? Uma substância simples é formada apenas por um elemento químico. Então, por exemplo, o gás de hidrogênio é formado apenas por átomos de hidrogênio, pelo elemento hidrogênio. Então, é considerado uma substância simples. Assim como o gás de nitrogênio, gás oxigênio e gás ozônio. São considerados substâncias simples, porque são formados por um elemento químico só. Já uma substância composta é formada por dois ou mais elementos químicos, como o ácido cianídrico, a água, o gás carbônico e o metano. Tá? Aqui são formados por 3 elementos, aqui são 2 elementos, aqui são 2 elementos e aqui são 2 elementos. Tá bom? Então, há essa diferença de substância simples e composta. A substância composta, ela pode ser decomposta em outras substâncias, certo? E a simples, como eu falei no slide anterior, ela não pode ser. Ela é uma substância elementar, tá certo? Ela é a base, tudo bem? E o último conceito já foi abordado em aulas anteriores, que é a questão da mistura. Então, mistura é quando você tem um sistema, 2 ou mais substâncias. Então, aqui no Beck eu tenho um exemplo de uma mistura. E essa mistura ela pode ser considerada homogênea ou heterogênea. Então, qual é a diferença? Na mistura homogênea, você vai ter somente uma única fase, tá? A mistura homogênea, você tem uma fase, você tem um aspecto visível. Enquanto na mistura heterogênea, você vai ter 2 fases, como é o caso daqui, do óleo e da água, tá certo? Então, como você tem 2 fases, você tem uma mistura heterogênea. Nós vamos conhecer mais na frente por que o óleo e a água não se misturam. Existe uma regra de solubilidade. Semelhante se mistura com semelhante. A água é considerada uma substância polar, o óleo é considerado uma substância apolar. Então, eles não vão se misturar, tá? E o óleo fica em cima porque também existe uma outra regra. Na natureza, numa mistura, sempre o menos denso ele vai flutuar e quanto mais denso vai boiar. O mais denso vai afundar, certo? Então, a água é mais densa, ela vai afundar e o óleo, que é menos denso, ele vai flutuar, boiar. Beleza? Bom, galerinha, então, por hoje é só. Essa nossa aula nós falamos desses 5 conceitos importantes. Na próxima aula, nós vamos falar de um fenômeno que acontece com a substância simples, que é o fenômeno da alotropia, e também é importante para a gente, beleza? Espero ter contribuído e ajudado. Espero também você na próxima aula. Forte abraço e sucesso. Valeu!